Então, gente, eu acho que todos vocês usam gola higiênica lá, né? É importante, cara, é de extrema importância, tá? Para a higiene aí do seu cliente. A gente trabalha com um kit que é uma capa e uma toalha para cada cliente, tá? Se a gente atender 50 pessoas, a gente usa 50 capas e 50 toalhas, tá? Não necessariamente é necessário que vocês façam isso, tá? Isso é o padrão nosso aqui, mas é de extrema importância que vocês usem a gola higiênica, tá? Beleza? Tem barbearias aí grandes, cara, que eu já visitei, de chegar lá, você vê 3, 4 toalhas penduradinhas e o cara vai alternando, pega uma, pega outra, pega uma, pega outra. Às vezes ele trabalhou, não foi nem o dia inteiro com aquelas 3 ou 4 capas ali, ele trabalhou o mês inteiro, cara. Às vezes a capa fica até em pé pra você soltar ela. Deus é mais. Tem que se atentar à higiene, viu, cara? A toalha principalmente. Às vezes ele usa a toalha aqui, enxugou o cabelo, põe ali, pega no outro, cara, a toalha vai ficando tão molhada. Às vezes está fedendo, cara, você coloca aqui, cara, o cara sente o cheiro fedido da toalha, cara, e assim, é uma coisa que você pode investir devagarinho, tá? Você não precisa comprar 500 capas nem 500 toalhas de uma vez. Você pode ir comprando devagar e montar o seu arsenal aí. Então eu vou começar aqui passando a maquininha número 0, tá? A gente sempre trabalha com ângulos. O ângulo que eu vou passar da máquina para vocês aqui, o ângulo certo de trabalhar com ela, tá? Não foi eu que criei isso, tá? Não é meu. O próprio fabricante de máquina já nos dá isso, tá? Se vocês olharem aqui, o pente tem um ângulo de 45 graus, não tem? Esse ângulo do pente é o ângulo exato. A própria fabricante disse para você que você vai trabalhar com a máquina assim, ó. Dá para ver aqui? Dá para entender? Aqui é o couro cabeludo, tá? O próprio fabricante nos diz que tem que trabalhar assim, porque ele deu esse ângulo aqui, ó. Essa base tem que estar encostada no couro cabeludo. Então eu não posso trabalhar com a máquina assim. E eu não posso trabalhar com a máquina assim. Gente, alguma dúvida sobre entender o ângulo lá, tá? Outra coisa que a gente não pode fazer, tá? Aproveitando o LED aqui, ó. Uma vez que está encostada essa angulação aqui, ó. Esse é o outro. Uma vez que encostado aqui, isso aqui seria como se fosse a nossa cabeça, tá? Onde começa a curva do meu dedo aqui, ó. É exatamente onde começa a curva da cabeça dele, ó. Ou aqui no septal aqui atrás, ou nos parietais aqui, ó. Começa uma curva. A nossa cabeça é curva. Tá? É toda curva. Então o que a gente trabalha? A gente tem que tirar essas curvas para ficar. Essa é a função do corte. É você tirar tudo que é redondo aqui. Cabelo mais. Tá? E aí já vai virar um corte frisado, você já vai ter que fazer outra coisa, porque o que você não vai conseguir é encaixar isso daqui mais. Então tem que tomar muito cuidado, uma vez que você está subindo na angulação certa, chegou na curva, cara, é infinito, reto, é uma parede. A gente vai trabalhar aqui com uma parede. O que seria uma parede? Você encostou o seu pente aqui, tá? Tudo onde o pente encosta é reto. Ó, aonde ele para de encostar, começa a curva. Olha só, até onde vai a parede daqui da cabeça dele. Ó. Às vezes você vai ter cliente que a parede aqui é mais alta, a parede é mais baixa. Então o que eu quero mostrar com o corte do dia a dia que eu digo para você? A gente vai usar o que o seu cliente tem, o que ele entrega para você fazer o trabalho de excelência para ele, tá? A gente poderia simplesmente falar assim, eu separo na reta, não sei do que aqui, eu deixo mais ou menos aqui uns 4 dedos de ferradura e tal, mas nem todo mundo tem o mesmo diâmetro de cabeça. Então a gente vai usar o que ele tem natural, o que ele entrega pra gente para estar desenvolvendo esse corte. Então, por exemplo, a parede dele eu sei que é aqui, ó. Vou virar para ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo? Onde o pente para de encostar, dá pra tentar. Onde o pente para de encostar, já é curva. Se eu invadir isso daqui, eu já não consigo mais dar essa conexão aqui, esse encaixe. Né, Xuxa? E tem experiência lá. Aí depois só dá para fazer o penteadinho cebolinha. Entendeu? E aí às vezes a gente vê um monte atrás, por exemplo, né? No parietal que eu falo, com o septal aqui, ó. Ó, eu encostei o pente aqui, ó. A parede da cabeça dele é até aqui, ó. Olha só. Não é eu que estou dizendo isso não, é a cabeça dele que está me mostrando. Poderia ser mais alto? Sim, se a parede dele fosse mais alta, poderia ser mais baixo. Mas eu vou trabalhar com o que ele me der.
Se eu invadir isso daqui, é aquele verdadeiro. E tem gente que tem esse hospital aqui avantajado para fora, assim, ó. Aquele corte que você vai olhar na rua, cara, parece que o cara tem um ovo aqui atrás, né? Entendeu? Uma coisa que simplesmente, se tivesse respeitado essa parede, cara, você tinha feito um trabalho top. Tem um freguês aqui, ó. Então, se respeitar a parede aqui, cara, dificilmente vai mostrar esse rosto dele aí. É que a grande maioria vai lá e invade a curva. E aí, uma vez que invadiu a curva, já era. Principalmente aqui, ó. Por exemplo, se ele penteia de lado. Se você invadir a curva desse lado, cara, puta, você vê um corte perfeito, aquele degradê top do cara. Aí você olha no cabelo aqui, tá assim, ó. Uma tigela aqui, ó. Não tem conexão, não consegue encaixar. Você vê o corte perfeito, degradê top, aí o cara posta lá, mano, aquele negócio assim, ó. Aí ele fala assim, às vezes o cara fala assim, eu corto lá, mas fica esquisito, fica um negócio aqui assim, ó, porque o cara invade a curva, velho. E aí você não consegue mais dar acabamento aqui, você não dá junção nem a pau. Bom, vamos começar aqui então, tá? Na zero eu gosto de trabalhar com a escovinha aqui. Ela é importante porque toda hora você está limpando, você consegue saber o pelo que ainda está conectado ou que você já cortou. Então de extrema importância sempre tá limpando. Eu uso um pouquinho de franja aqui, então assim que eu só jogo um pouquinho para lá. Respeitando a angulação da própria máquina, tá? Ela está me dizendo qual é o ângulo correto que eu vou trabalhar. Então eu começo lá, passar a maquininha, passa a maquininha zero, respeitando o ângulo dele. Aqui é uma parte que eu quero uma curva, então eu trabalho só com a ponta da lâmina. O que eu faço aqui? Ó? Eu só encosto a lâmina e imprimo um pouquinho aqui, ó. Seria mais ou menos 45 graus também. Dá para entender? Dá para entender aqui, tchau. Aqui seria a máquina inteira, simplesmente eu só faço isso. Eu tiro um pouquinho para que eu possa fazer a curva, tá? E essa outra ponta aqui não vai fazendo marcações para cima, porque aqui é redondo e eu não quero uma coisa quadrada. Se eu encostar tudo, quando eu chegar aqui vai marcar lá em cima. Tem que tomar muito cuidado, por isso que tem que estar afastado aqui, ó. Se eu for fazer ao contrário, não tem problema nenhum, eu só tenho que tomar esse cuidado para desencostar esse lado aqui, ó. Bom, que aí eu consigo fazer a curva perfeita. Também não trabalho deixando quina muito viva aqui, tá? Porque depois isso dificulta na hora de tirar as marcações. Ligou o flash. Vamos ver? Oi? Vamos? Daqui não é? Não faço quina, né? Vim assim fazer aquela quina muito marcado, porque depois dá muito trabalho para tirar a marca. Entendeu? Então eu venho aqui e já faço como se fosse aquele movimentinho C-motion, ó. Sempre saindo para fora, cavando, como se estivesse cavando alguma coisa. Porque ela vai ficar marcada, mas não vai ficar totalmente aquela quina bem viva aqui, que depois você vai ficar horas aí. Se eu for ao contrário, a mesma coisa, ó. Eu tenho que tomar esse cuidado de deixar desencostado aqui, ó. Se eu deixar encostado, eu vou marcar lá em cima, ó. E se fizer isso, ferrou. Não tem mais volta. Essa curva aqui é basicamente a mesma curva que ele tem aqui, eu só projeto ela para cima, tá? Então eu não invento uma curva aqui, um tamanho de curva, eu não faço nada disso. Eu trabalho com o que ele me entrega, tá? Se essa curvatura dele é assim, eu vou fazer ela assim. Se ela for mais aberta, eu também vou seguir ela mais aberta. Tudo eu utilizo o que ele me entrega, eu utilizo a meu favor, para poder fazer o que ele me entrega. Uma dica que eu dou, né? Às vezes o cliente está um pouco suado, essa lâmina começa a grudar, começa a enroscar, é muito ruim. Uma dica que eu dou, vou pegar aqui para trazer para cá. O que seria o talco aqui? Ele tem a mesma função do shaver para a lâmina, tá? O talco seria como se fosse um shave em pó, assim, para a maquininha. Eu passo um pouquinho de talco aqui, ó. Eu percebi que está grudando a máquina na hora que eu estou passando. Você passa um pouquinho de tal, a máquina vai deslizar para uma beleza. Ó, já senti diferença, ó. Já não está mais grudando.
Principalmente nas máquinas muito baixinhas assim, tá? Eu quase nunca utilizo o pente inteiro dela, a distância inteira da lâmina. Eu sempre, hora estou trabalhando com uma pontinha daqui ou a pontinha daqui, ó. Que, por exemplo, se ficar uma marquinha aqui, ó. Deixar uma marquinha aqui, ó. Se tiver, deixa menorzinho para entender melhor. Um exemplo, ó, se tiver um pedacinho aqui e eu quiser tirar isso daqui pro meio da lâmina, quando eu chegar no alinhamento aqui, olha o que aconteceu, ó. Eu marquei aqui em cima, ó. Se eu usar a lâmina inteira aqui, ó. Se eu quiser tirar isso daqui, ó, se eu chegar pro meio da lâmina aqui, olha onde a ponta foi e a outra de baixo. Aí eu vou tirar aqui e vou fazer uma marca aqui e uma aqui, ó. Aí se eu for tirar essa marca pro meio da lâmina, o que vai acontecer? Eu vou fazer outra aqui em cima. Então por isso que eu não trabalho com o pente inteiro, eu fico muito atento nisso. Eu trabalho somente com um pedacinho do pente aqui e aqui, ó. É menos que a metade da lâmina. E naquela parte do atendimento lá, é o momento que você está fazendo aqui, você está trocando ideia com o seu cliente. É legal você ouvir ele também, tá? Mais importante do que falar muito também é você ouvir. As pessoas gostam, por mais que seja tímido e tudo, é um momento que gosta de conversar. E ele vai te contar que o carro dele quebrou às vezes, que teve que trocar uma bandeira da Itália, colou uma bandeira no capô do carro de outro país. Ele é brasileiro, mas ele tem a bandeira da Itália. Isso, exatamente. É legal ouvir, cara. Ouvir o seu cliente, deixar ele falar. Ó, aqui eu não gosto de fazer, tá? Não que seja errado, tá? Eu não gosto de fazer aquele muito retão aqui em cima, aquele fade muito reto. Porque eu não gosto de fazer? Justamente por causa do occipital. Tem pessoas que têm esse occipital aqui muito alto, cara, e você faz bem no meio daquele occipital, chega a ficar um bico aqui atrás, parece um bico de papagaio, cara. Eu sempre procuro deixar um pouquinho mais baixo. Depois, na finalização, quando eu vou tirar essa marca, se eu perceber que é retinho aqui, é bacana, eu acabo subindo um pouquinho mais. Só que nunca de cara eu já venho e meto aquela marcação reta aqui não, ó. Eu sempre presto atenção nisso. Uma coisa que eu até pequei aqui, esqueci de falar, né, uma vez que eu já estou muito acostumado a cortar o cabelo do Gu, que eu esqueci de falar daquela parte de você fazer uma avaliação do couro cabeludo. Né? Uma vez que eu falei do occipital aqui, ele pode ter uma cicatriz grande, cara, e você deixar aparente, e isso aí às vezes vai acabar com o seu corte de cabelo. Né? Uma dica que eu dou aqui, tá? que eu acabei esquecendo de passar isso para vocês, mas dá tempo ainda, é fazer o seguinte: uma vez que ele for primeira vez que ele está cortando comigo, tá? Sempre eu faço isso porque eu não conheço ainda o cliente, ou porque às vezes eu não sei exatamente onde é. Eu sei que ele tem uma cicatriz às vezes e eu não sei onde é, ou às vezes ele tem uma verruga grande. Então o que eu faço? Eu me atento a fazer. Vai fazer isso daqui, ó. Eu vou passando o pente, ó, erguendo o cabelo da pessoa, automático. Eu tô conversando com ele aqui, eu tô penteando, aí de repente eu faço isso aqui, ó, rapidão, ó. Às vezes o cliente nem percebe que você está fazendo isso, tá? Mas o que eu tô fazendo aqui? Eu tô olhando se ele tem cicatriz, eu tô olhando se ele tem verruga grande, se ele tem falha de cabelo, tá? Eu vou identificar tudo isso aqui agora, porque de repente ele quer um degradê, de repente ele tem uma falha bem aqui, ó. Então eu me atento a fazer o degradê um pouquinho para baixo, para não deixar aparecendo essa cicatriz grande que ele possa vir a ter e comprometer aí o seu corte. Depois vai ficar tão bacana com uma cicatriz no meio, cara. De repente ele vai olhar assim e falar: nossa, cara, essa cicatriz minha é horrível, né? De repente você poderia ter deixado tampado, escondido. Então é bacana você fazer essa avaliação, tá? Uma vez que você sabe que ele tem uma cicatriz aqui, de repente você não lembra se ela é mais aqui embaixo, se ela é aqui. Então é rapidinho, isso aqui é coisa que você faz assim com segundos, tá? Você fez isso daqui, ó. Pô, aí você viu uma cicatriz aqui, pô, legal, cicatriz aqui. Show de bola. Aí às vezes você começa a cortar, o cara fala assim: cara, eu tenho uma cicatriz aí atrás, aí, uma verruga, em algum lugar, aí ele passa, nem ele sabe onde é. Ele passa a mão, eu acho que é por aqui, ó, de repente é do outro lado. Mas ele fala assim: acho que é por aqui. Aí você fala: não, show de bola, eu já vi aqui a sua cicatriz, tá? Vamos tentar deixar ela escondida aí no corte. Então uma dica legal, tá? Se vocês ainda não utilizam essa dica, se lembrar de fazer, é legal que de repente você fideliza o cliente, que
cliente sempre cortou e ficou essa cicatriz aparente. De repente, é a primeira vez que ele corta com você, você fez o degradê que ele está acostumado a fazer e você não deixou essa cicatriz dele aparecendo, você já ganhou um cliente aí para anos. Tá? Então grava bem essa dica aí que ela é importante, cara. Outra coisa que eu acabei de me empolgando aqui, se perdi, foi de falar para vocês uma outra funcionalidade do talco, tá? Que a gente usa constante. Uma vez que a gente vai começar a cortar, tá? No automático, a gente já está meio automatizado, você acaba jogando um pouquinho de talco aqui, ó, dentro dessa gola, tá? Porque a mesma função que ele teve aqui, ó, de fazer um serviço como se fosse um shave para me passar a lâmina da maquininha. Uma vez que você jogou um talco aqui, esses cabelinhos que vinham entrar aqui, ó, eles não vão grudar na pele. Se o cliente estiver suado ou tudo mais, eles vão ficar tudo solto aqui com o talco. E depois, quando você tirar essa capa, cara, só você fazer assim, ó, já fica limpinho pra caramba. Vocês vão ver que faz uma puta diferença. Às vezes você lava, limpa, passa o espanador aqui, aqueles cabelos não saem, tá grudado na pele. Então é uma outra função do talco que é show de bola. O talco é baratinho, um pouquinho de nada que você joga aqui, ó. Você vai ver que no final vai fazer uma diferença enorme. E aí o que eu faço? Eu não trabalho rodeando a cadeira, né? Eu trabalho girando a cadeira, eu fico posicionado numa angulação que me dá uma melhor visão. Aí a partir daquele momento que eu achei a melhor visão, aí a cadeira gira. Então, por exemplo, eu achei aqui, ó, aqui é uma posição favorável para mim, ó. Por exemplo, é que eu estou virando para que vocês possam ver. Então aqui para mim está perfeito, ó, eu não estou com as vistas ofuscadas por lá, aqui está me dando uma claridade legal. Então o que eu faço? A partir desse momento eu começo a trabalhar aqui, ó. Eu nem saio do lugar, eu me posiciono aqui, tá? A minha postura é sempre os dois pés juntos, tá? Eu não fico assim, ó, até corrijo às vezes, você, né, Thiago, no dia do curso lá eu fico, ó, arruma essa postura, que ele fica muito assim, torto, pô, você vai chegar no final do curso e você vai estar com problema de costela, ali, cara, ele fica em cima da costela, assim. Então a postura é bacana, influencia, tá? Uma vez que você vai ficar aí um período muito longo em pé. Ó, aqui é uma posição favorável para mim, então eu, se fosse só trabalhar mesmo, fazer o meu corte, eu ficaria aqui, ó, não saio mais daqui. A partir desse momento é a cadeira que vai rodar, ó. Por isso que ela gira, né? Às vezes a gente não se atenta nisso, a cadeira gira e você fica para lá, aí você fica para cá, principalmente se você estiver trabalhando com máquina com fio. Aí você fica assim, passa o fio por cima do cliente, vem aqui, passa o fio por cima do outro lado, sem que simplesmente o fio podia estar ali, você poderia trabalhar aqui, ó. Nada de fio por cima de ninguém. Entendeu? Legal. O carrinho auxiliar é bacana também, ajuda muito. Então, gente, eu começo então na número 0, que é o degradê que ele quer, tá? Se vocês quiserem olhar, eu faço a minha marcação então com a 0, não deixo ela tão viva, mas tem a marcação. A partir desse momento agora, para que eu possa ganhar agilidade aqui no meu atendimento, tá? No corte de cabelo que eu vou fazer nele, eu não venho aqui simplesmente com a meia, eu faço uma marca mais para cima, viva, depois eu venho e faço outra marca, e depois outra marca, não. Não tem nada de errado em fazer isso, tá? O importante é o resultado final, não importa o jeito que você faz, importa o que você faz, já é o suficiente. Tá só uma marquinha. E é 4, 3, 2. Uma vez que eu fiz a marcação aqui da 0 que eu quero, agora eu vou vir respeitando os parietais que eu falo da parede, mas agora eu já venho lá na maquininha 4, eu já venho lá no pente número 4, que já é um tamanho assim que não precisa mais do que isso. Não preciso passar pente maior, porque uma vez que dá 2 para cima é fácil de tirar a marca, né? Eu vou usar a mesma angulação da máquina, tá? Porém eu só vou me atentar para não fazer isso, para não invadir a curva, tá? Eu só vou me atentar para respeitar a parede. Eu posso fazer o movimento sem motion para fora, tá? Ou eu posso simplesmente passar a máquina reta, uma vez que o reto seja infinito, que eu faça isso, que eu não entre na curva, tá? Então eu venho na maquininha 4, que é o pente maior que eu uso aqui.
Ó, sempre respeitando, eu encosto no couro cabeludo lá embaixo e subo reto. Ó, se eu subir infinito, eu não vou invadir curva nenhuma, porque eu não estou fazendo isso. Ó. Na dúvida, para não fazer isso, é melhor que faça aquele movimento C-motion, todos conhecem aqui, né, o movimento C-motion, que é simulando se fosse cavar com uma pá, alguma coisa assim. É melhor que faça ele, ó. Então, do que fazer para dentro. Tá? Eu já estou muito habituado a fazer retão mesmo, porque eu fico nesse negócio de parede, então tudo para mim é reto. Às vezes o cara corta curtinho em cima, ele fala, vê aí, o que seu dedo pegar aí você corta, eu quero bem curto. Aí você fala assim, então vou passar 4 em tudo. Só que lembrando que você pegando com o dedo, você consegue, né, tirar as curvas, respeitar todas as curvaturas da cabeça, onde é reto, onde não é. Se você passar a máquina, não, ela vai ser como se tivesse rapado e crescido um pouco, vai ficar tudo redondo mesmo, tudo oval. Então vamos lá no processo, eu venho na 4, aí eu pego a 3, tudo isso assim, fazendo é rápido, é muito rápido. Eu venho na 3 e faço a mesma coisa. Eu venho na parede que seria a parede, é onde a máquina, ó. Se você olhar aqui, ó, proporcional ao pente, você vai ver aqui, ó, no mesmo local que o pente não encosta mais lá, ó, a máquina também sai fora. Se você respeitar a angulação da máquina, apoiar embaixo e subir totalmente retinho, cara, você já está respeitando a parede, só o fato de você fazer isso. Se atentar, tá? Para não invadir aonde a 4 foi. Ela vai chegar lá próximo do número 4, mas ela não pode ultrapassar a 4 também. Uma que se você ultrapassar a 4, você já invadiu a curva, porque a 4 já foi lá no limite. Mesmo se eu passar reto, ela não invade a 4, ó. Ela para de pegar antes. Ó. Quatro, 3, 2. Quatro, 3, 2. Antigamente não tinha, né, esses pentes especiais aí. Eu já vinha na 1 com a elevação da maquininha aqui. Mas hoje tem a 1,5 que facilita bastante. No pente 1,5, aquele pentinho especial, eu já começo a trabalhar com a escovinha de novo. Passar um pouquinho o espanador aqui para o talco, ainda tem talco nele. Mesma angulação, tá? Você pode ver que todos os pentes têm o mesmo ângulo. Não sou eu que inventei não, isso aqui é da própria máquina, tá? No pente 1,5 para baixo, eu já começo a aproveitar os cantos da máquina. Eu já começo a aproveitar mais os cantos da máquina, já não trabalho mais com o espaçamento inteiro da lâmina. Porque ele já começa a marcar já. Se você passar onde não deveria. Ó, o pente 1 eu já começo a trabalhar com a elevação da máquina primeiro, depois ele sozinho. Eu vou lá, cantinho da máquina, retinho. O pente 1 tem angulação também, ó, de 45 graus, é a mesma que todos eles têm. Ó, o pente meio, tá? Aquele pentinho especial, eu faço a mesma forma que eu faço com o pente 1. Primeiro eu trabalho com essa elevação da máquina, depois eu devolvo essa elevação e vou lá no cantinho. Quanto mais eu diminuo o tamanho do pente, eu diminuo também a quantidade de espaço aqui, ó. Se você passar aqui e estiver muito inclinado, não vai pegar, aí você pode devolver um pouquinho, ó. É somente não deixar encostado aqui, ó. É muito pouco a inclinação aqui, tá? A não ser que você precise subir ela um pouquinho mais, você sabe que se você subir vai dar merda, você pode inclinar. Porque isso aí, se você inclinar, eu posso subir até mais alta lá, ó, que não marca, ó. Viu?
Você vê que tem uma marquinha, você está passando inclinadinho que não está pegando, devolve um pouquinho que ela vai pegar. Baixa um pouquinho. Posicionamento, tá, do cliente na cadeira também é importante. Às vezes o cara senta e aí ele vai escorregando para frente, vai escorregando, senta mais para a ponta da cadeira lá do... Não, para a ponta, assim, pode escorregar mesmo. Aí ele, não, foi demais. Aí você vai falar pro cara, eu vou pegar uma cama pra você, velho. Aí quando você vai abaixar a cabeça do cara, ele não consegue, velho. Você vai tentar aqui, às vezes você tá passando tão uma ruga aqui, você não consegue, você fala, caramba, mano. Aí você fala assim pra ele, mano, senta mais pra trás um pouquinho, fazendo um favor. Só de você falar isso, o cara fica retinho. Olha o tanto que ele consegue abaixar agora. Às vezes posição na cadeira também é fundamental. Acontece mais com criança, né? É, também. Mas tem cliente que está sentado ali, cara, vai demorar lá 30 minutos na sua cadeira, ele vai escorregando, escorregando, principalmente no pezinho, no acabamento. Se não tiver retinho, você faz aquele pezinho top, na hora que o cara levanta, tá assim, ó, torto. Posicionamento na cadeira. Você fala que eu vou dar máscara do tá pegando CD? Com a lâmina de novo, novamente, eu vou lá e dou uma reforçadinha no talquinho aqui para não ficar enroscando. Às vezes se você trabalhar num ambiente aí que não tenha ar-condicionado, é fundamental o talco, porque o cliente transpira muito e a máquina gruda. Às vezes ela dá aquela enroscadinha, a hora que ela sai, você estraga o que você estava fazendo, cara. Então o talco vai te ajudar muito isso daí. Então passei a 0, vim lá da 4 até chegar no pente meio. Agora a única diferença que eu tenho aqui do pente meio com a 0 é o pente 0 mesmo da maquininha, sem nada, só a lâmina com a elevação dela. Então agora eu vou vir aqui trabalhar mais na marquinha mesmo. Olha, tá transpirando que eu quero. A angulação aqui é a mesma que eu trabalho, tá? Porém só inclina aqui, ó. Como eu não deixo aquela marcação muito viva, você vê que a facilidade de você tirar a marca, ó, é grande, ó. Só de você não deixar ela tão marcada, facilmente vai saindo. Lembrando que ainda tem mais uma opção de devolver só a metade aqui ainda, alguma marquinha que ficar, tá? Tá de boa? Caraca. A escovinha é fundamental para você saber o que foi cortado e o que não foi. A limpeza é essencial no corte dele. Tá muito caloroso? Não. Tem que um ventilador de carne? Não, tá tranquilo. Hã? Tá tranquilo. Gente, vocês conseguem entender lá sobre aquele angulação da lâmina aqui da máquina? Dá uma acelerada de 10 para meio-dia. Agora eu lembro que eu disse que eu ainda tenho entre a 0,0 da máquina e a elevação. Eu posso devolver só a metade aqui, ó. Aí eu consigo tirar aquela pequena marquinha que ficou. Aí eu trabalho somente em cima das marquinhas mesmo, ó. Dificilmente eu volto lá no 0,0,0 mesmo.
Eu só venho agora só naquela polidinha lá, ó, pegando os detalhezinhos. Abaixa um pouquinho. Vou virar um pouquinho aqui porque me dá uma qualidade melhor, tá? Que eu fiz aqui o degradê dele, tá? Eu não me importo muito se vai ficar alguma marquinha aqui ou não, porque eu ainda nem cortei a parte de cima. Às vezes você fica muito vidrado aqui, ó. Ora você não consegue identificar alguma marca, ora nem existe mais marca, mas como você ficou muito fixo o olhar aqui, você fica vendo marca que às vezes não existe, tá? Então é importante você não ficar muito aqui não, perdendo todo aquele tempo que você tem aqui, em marquinha que talvez até já saiu, ou às vezes você nem tá vendo. Então agora eu parto o corte mesmo com tesouro, esqueço o degradê, não me importa se ficou uma marquinha ou outra, porque eu ainda não acabei. Então no final de tudo, quando eu for fazer aquele encaixe, toda aquela coisa, eu venho e repito esse processo rapidinho, 4, 3, 2, 1, 1,5, meio elevada, meio normal, 0. Faço toda essa repetição aqui rapidinho e acaba saindo alguma coisinha que ficou. Às vezes está muito escuro aqui, muito claro aqui, você quer dar aquela coisadinha e você vai marcando cada vez mais, você vai pegando essa marca aqui e vai só subindo ela para cima. Cada vez vai subindo, vai ficar mais difícil, porque aqui tem muita matéria de cabelo e aqui não tem quase nada, vai ficando mais aparente. Então não me atento nisso não, eu faço aqui o melhor que eu posso fazer e aí eu parto pro corte. Depois eu repito o processo e aí dá bom. Eu peguei toalha. Só na hora de molhar, tá? Eu sempre gosto de colocar a toalha para não ficar molhando a capa aqui, ó. Principalmente no caso aí que se utiliza a mesma capa em outro cliente, então não é nem legal ficar molhando. Né? A gente descarta a toalha para ser lavada, mas mesmo assim fica, depois gruda esses cabelos, assim fica aquele trio onde a água escorreu, aquele monte de cabelinho assim é meio deselegante. Às vezes o cliente olha assim e fala, nossa, a capa tá grudenta. Então eu coloco a toalha aqui para parar a água que pode escorrer. Eu vou molhar o cabelo dele. Tá? Muitos profissionais, né, usam o groomer para poder facilitar divisões e tudo mais, tá? Aqui na nossa barbearia a gente não optou por usar o groomer. Não porque o grooming não seja bom, tá? Ele é muito bom. Só que a sua barbearia, a sua empresa precisa ter lucro. Então também você tem lucro, às vezes enxugando gastos desnecessários. Porque uma vez que eu vou cortar e eu vou lavar o cabelo dele, esse grooming aqui nem vai ficar aqui, entendeu? Eu utilizo condicionador de cabelo, que o custo dele é muito menor do que o grooming e ele me dá também um resultado muito satisfatório. Ele mantém o cabelo úmido aqui, o que eu preciso, ele me dá precisão também nas divisões e além de tudo isso eu estou hidratando o cabelo dele. Porque a maioria dos homens gosta de lavar o cabelo com sabonete e olha lá quando não passa só o shampoo. Exatamente. Tem cara que você pega assim, tá áspero, né? Parece uma lixa o cabelo dele, né? Aí depois ele fala, nossa mano, o que você passou? Que meu cabelo tá macio. Você não passou nada, você passou condicionador que você estava cortando. Então eu passo condicionador. Então eu utilizo a toalha agora para tirar esse excesso, tá? Eu deixo ela aqui ainda porque eu vou passar o pente. E às vezes sai aquela espuminha branca. Eu já acabo limpando na toalha. Vocês repararam? Ó, sai uma espuminha branca ainda. Eu acabo tirando o excesso dela aqui na toalha. Como fica o cabelo. Ele vai me dar o mesmo resultado aí, assim, em questão de divisões do groomer. Um custo-benefício show de bola. Reservar a toalha dele ali. O que eu trabalho agora? Com quais divisões que eu vou fazer aqui? Ah, vai ser divisão ferradura, vai ser divisão em V.
Tá, mas baseado em quê? O que vocês usam no caso lá para fazer divisão? Vocês baseiam no quê? Alguém quer falar alguma coisa? Os lados que o cliente penteia o cabelo. Hã? Eu pergunto pro cliente que lado que ele penteia o cabelo, aí é onde vão estar fazendo as divisões. Né? O que você faz no caso desse aqui? E se ele falar que penteia pro lado, Tipo para direita, para cá. pra lá, É. eu sempre deixo um pouquinho mais de cabelo pro lado que ele vai ser encaixado. Né? Do outro lado a gente. Mas aí você usa o que? Você faz uma ferradura? Você faz faço um V. V? Eu faço um V. Ah, tá. E aí você pega onde? Que posição mais ou menos você pega esse V? Na entrada da testa. Na entrada da testa. Entendi. Então vou trabalhar então com a divisão em V também, tá? Como que o Marcinho faz, não sei se vocês também fazem em V ou se fazem aquela ferradura. Eu vou fazer em V então aqui também, já que ele citou em V. Só que o meu V, onde eu baseio o meu V? Lembra da curva aqui que eu falei que é o que ele entrega para mim? Eu vou fazer o meu V, a divisão em V, no que o cabelo dele entrega para mim, tá? Então o meu V, se eu fazer 10 cortes de cabelo, cada um vai ser num lugar, porque eu vou fazer aonde o cabelo dele me entrega. Sendo uma vez que a gente trabalha parede, tá? Eu costumo dizer aqui para os nossos alunos que a gente trabalha com uma laje, que laje é reta, né? Costuma ser reta. Então a gente tem uma parede e uma laje, e aí a gente cria uma esquina na cabeça aqui, ó. A gente não faz uma curva. A parte reta da cabeça de cima é onde o pente encosta. Tudo isso daqui é curva. Então a curva vem daqui até aqui, ó. Tudo isso é curva. E a gente não invade essa curva. Então como que eu faço a minha divisão em V? Eu vou usar o próprio caimento natural do cabelo dele. Tá? Isso é de extrema importância que vocês usam. Porque se ele não pentear o cabelo e ele fazer assim, ó, o cabelo dele vai ficar certinho. Porque você respeitou o caimento natural do cabelo dele. O que eu uso para fazer isso? Eu encosto o meu pente aqui, ó. Tem gente que fala, eu uso o meio da sobrancelha, puxo para cá até o final, o meio da sobrancelha, tá. Eu não uso sobrancelha nenhuma, tá? Não estou dizendo que isso aqui é a grande verdade, tá? É só o que eu utilizo e que dá muito bom para mim. Já fiz várias maneiras diferentes, tá? E aqui é melhor, me deu resultado. O que eu faço? Eu encosto o meu pente aqui é reto, tá vendo? Tudo onde o pente encosta é reto, eu vou virar aqui para vocês verem melhor. Aonde o pente não encosta é curva. Lembra? A nossa cabeça é curva para todos os lados, é uma verdadeira bola. Tá? Então eu vou encostar o meu pente aqui, ó. Aonde está encostado é reto. Tudo aqui é curva. Tudo curva, é assim, ó. É curvado e curvado. Então o que eu faço agora aqui, ó? Eu vou trazer ele reto. Ó, vou trazer ele reto na mesma direção, tá? Vou trazer ele reto na mesma direção, jogando para cá. Vocês entenderam? Ó, onde eu vou fazer a minha divisão. Ó, eu vou vir, tudo aqui onde o pente está encostando é curva. Onde não encosta, ele escapa e fica fofo. Vocês conseguiram ver? Deu para ver aqui? Ó. Então tudo que escapou aqui é curva. E aí o que eu faço? Olha só, ele divide sozinho. Eu consigo fazer uma divisão em V, aonde o próprio cabelo dele me deu essa divisão, ó. Até aqui o meu pente está encostando, ó. Se vocês repararam, o pente está encostando aqui, ó. Aqui ele parou de encostar, ó. Então aqui, ó. O que é isso aqui, ó? É onde eu faço a minha divisão em curva, porque o caimento do cabelo dele pela angulação que é a cabeça dele é isso daqui. É o caimento natural do cabelo dele. Tá? Eu posso começar o meu corte aqui já agora, fazer essa aresta primeiro até o meio, depois eu posso fazer isso jogando para lá até o meio, porque eu não preciso de presilha para ficar prendendo aqui, tá? Mas você fala assim, mas aí não ficou um V. Não, ficou um V, porque se eu fazer isso do outro lado, se eu fazer exatamente do outro lado, deixa eu projetar para cá, se eu fazer a mesma coisa do outro lado, ó, tudo que tá fofo aqui, ó, é o caimento natural. O que vai acontecer aqui atrás? Vai virar um V. Sozinho. É o natural da cabeça dele. Não foi eu que falei que determinei que é exatamente aqui não. Deixa eu passar de novo. Eu não costumo dividir totalmente o Vzinho assim, porque por causa disso. Ó, depois eu tenho que prender aqui e tal. E aí como você quer fazer com menos trabalho, tá?
Lembrando que é o corte que vai pagar suas contas, você não vai ficar enrolando muito ali, então eu não faço isso. Mas se você ver aqui, ó, o que ele formou aqui no final? Ó? Ele acabou formando um V. Olha só. Ele se encontrou aqui atrás, ó. A própria cabeça dele já me dá a direção. Deu para entender? Entendeu? Eu posso deixar assim, ou eu posso simplesmente fazer isso. Tá? Vou usar esse lado primeiro. E aí eu vou fazer o corte das laterais aqui. Eu só vou reservar esse biquinho, tá? Porque é uma franja que ele tá continuando aqui. Eu só vou tirar simplesmente essa pontinha aqui. Se ele não fosse usar nada de franja aqui, já cortaria também. Como que eu tenho essa percepção, por exemplo, se você depende da cabeça, depende do cabelo, qual que é a percepção que eu tenho que ter de fazer ou ferradura, fazer V, fazer quadrados? O resultado aqui vai ser basicamente o mesmo. Se você respeitar a parede aqui e a laje aqui em cima, Independente se for ferradura. dependente se for ferradura ou não, aí você fala assim pra mim, onde eu faço a minha ferradura? Onde eu faço a minha ferradura? Tá? Ó, você pegar reto aqui, ó, se você pentear aqui, ó, ele já divide praticamente sozinho, olha só. Da mesma forma, Ó, fica mais. você viu? Fica mais fofo. Aí o que eu faço? Eu faço a minha ferradura aqui, ó. Eu faria a minha ferradura aqui. Atrás, onde eu pegaria para fazer atrás? Lembrando que a gente trabalha com uma laje, ó, onde o pente encosta, ele para de encostar aqui, tá vendo? Então aqui, isso aqui é topo, ó, vamos dizer assim, independente se é ferradura ou não ser, aqui é topo. Então eu separo exatamente somente o topo. Eu separo esse topo aqui e eu posso fazer ele em formato de ferradura, que seria isso daqui, ó. Ela virou uma ferradura. Tá? Vou fazer de novo em V. Fazer em V, ó, eu encosto na sobrancelha dele. Nesse ossinho, todo mundo tem esse pedacinho aqui reto, tá? Você pode passar a mão na tela de vocês aí que vai ser igual. Se ele tem aqui maior, vai ficar maior aqui. Se é menor, é menor. Não é eu que vou escolher, tá? É ele que vai me entregar a posição exata. Eu vou subir o meu pente aqui, aonde o pente pega reto, ó. Olha lá. Esse aqui, ó. Depois você pode somente limpar mesmo, aqui, ó. Deixar bem limpinho a divisão, tá? Até mesmo na ferradura, se você fazer isso, ó, se você passar o pente várias vezes aqui assim, ó, ela tende a querer abrir sozinha, ó. Tá vendo? Porque é o caimento natural do cabelo dele. Até mesmo se você só passar o pente, ó, passa só o pente que você vê, ó, olha lá, ele tende a abrir sozinho, ó. Porque, ó, é o caimento, esse cabelo sempre ele vai cair pra cá. Principalmente quando vocês vão fazer aquele frisado de um lado. Você sobe a máquina até lá em cima e faz aquele risquinho, cara, simplesmente você vai fazer assim, mas eu quero fazer ele aqui, ó. Tá, eu divido aqui, subo a máquina aqui e faço um risquinho. Se eu não usar uma pomada ou se tirar o laque que você passou na casa dele e tomar um banho, o que vai fazer? Vai fazer isso. Vai cair aquele cabelo por cima aqui, vai ficar uma tigela aqui e a divisão aqui. Por quê? O caimento natural do cabelo dele era aqui, ó, não era aqui onde você escolheu. Entende a diferença de você trazer uma excelência no corte ou simplesmente você querer falar, não, eu quero fazer exatamente aqui? Vai dar ruim. Você lá no salão vai conseguir deixar tudo pra lá, que você vai passar pomada, laque, de tudo. Quando ele tomar banho na casa dele, cara, ferrou. O que eu quero mostrar pra vocês então é mais a questão da divisão, tá? Que às vezes é o que vai trazer um pouquinho de diferença lá no que vocês já estão acostumados a fazer. Então aqui, o que a gente faz agora? Vamos trabalhar respeitando a parede, tá? E o encaixe do cabelo, que a gente vai trabalhar num ângulo de 45 graus. Se vocês perceberem, quase tudo é 45 graus. Até a máquina foi fabricada em 45 graus. Se você pegar aqui a angulação da maquininha, ela é isso, ela é 45 graus. Tá? Então a gente vai trabalhar numa diagonal aqui para trás de 45 graus. Depois vocês vão entender a parte aqui do lado de dormir, tá? A gente vai trabalhar numa angulação de 45 graus, só que respeitando essa parede aqui, ó. Seria essa parede aqui inclinada em 45 graus, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente não vai pegar aqui acompanhando curva. O que nós vamos fazer agora aqui, ó? A gente vai pegar essa... Ó, vamos trabalhar aqui, tá?
Ó, eu sempre venho com o pente já na posição de 45 graus. Consegue ver aqui? Tá? Então venho com o meu dedo. Eu projeto a mecha. Tá vendo que tá reto? Ó, meu dedo tá na parede e 45 graus. Então vou vir aqui, 45 graus, diagonal para trás. E vou cortar aqui, ó. Antes de eu soltar essa mecha, eu não solto ela, tá? O meu pente está depositado aqui. O que eu faço? Eu venho com o pente por trás, eu garanto a mecha que eu já tenho. Eu não fico fazendo divisão, nada disso, porque isso demora muito mais no corte final. Eu não faço divisões mais a partir daqui, tá? De mecha por mecha, não tem nada de errado se você faz, show de bola. Eu não faço porque eu não perco esse tempo. A minha mecha está presa no meu pente, aí eu venho aqui com o dedo por trás, ó, eu trago ela um pouquinho mais para trás e pego de novo. Se você olhar aqui, ó, você vai ver que a mecha anterior está aqui, ó. Você consegue ver? Se você quiser chegar próximo e olhar, você consegue. Você já cortou, né? Isso, você consegue ver as perninhas do que você já cortou. Então não tem a necessidade de eu ficar dividindo mecha por mecha. Então eu venho aqui, ó, e vou cortando. Até mesmo se você respeitar essa parede e essa angulação, vai dar no mesmo lugar. Às vezes é no automático, você nem está olhando que se está certo a outra mexinha ou não. Mas lá está certo. Ó, antes de eu soltar, para mim não me perder, eu venho com o pente por trás novamente, tá? A minha mecha está aqui, ó. Perdi ela, ó. Posso até mexer a cabeça do meu cliente, ó, que a mecha está ali, ó. Então o que eu faço agora? Eu venho com o dedo por trás, um pouquinho mais para trás. Olha onde está a mecha cortada anteriormente. Olha lá. Consegue ver isso daí? Alguma dúvida? Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar, tá? Beleza. Peguei o meu pente de volta sem soltar a mecha. Eu coloco o pente atrás na posição que ele está para garantir. Venho com o meu dedo e trago um pouquinho mais para trás. Ó, a mecha que eu cortei anteriormente está aqui, no mesmo lugar. Aí eu uso ela como referência e corto a mecha seguinte. E eu vou no mesmo ângulo, ó. Seguro a mecha, eu não perco meus 45 graus que eu estava, uma vez que eu coloco esse pente aqui, e eu não perco a minha mecha. Eu venho de novo, pinço ela, ó, tá? Respeitando a parede, tá? Eu não vou entrar aqui. E aí eu vou fazer isso até chegar no meio, tá? Um pouquinho a cadeira, bem. O que é que eu fiz aqui? De bola. Eu venho 45 graus até chegar aqui no meio, tá? Respeitando a parede. Você gosta de trabalhar com luva ou sem? Ó, no corte eu trabalho sem a luva. Tá? Quem que perguntou? Eu trabalho sem. A gente utiliza a luva aqui somente na hora de passar lâmina, quando tá fazendo a barba. Até mesmo pulindo barba, isso a gente não coloca luva não, tá? Não nada contra quem usa, é legal pra caramba, pensando assim na questão da biossegurança legal. Eu não uso. Eu uso a luva somente em lâmina, tá? Então, chegou aqui no meio, beleza. O meio é reto mesmo, tá? Eu não faço diagonal, não faço nada. Cheguei no meio. Se eu continuar diagonal para trás aqui, ó, percebe que do meio para cá já não é mais diagonal para trás, é diagonal para frente. Você veio aqui, ó, diagonal para trás, chegou no meio, começa a virar diagonal para frente. Se você não se atentar nisso, ó, você vai fazer diagonal para frente, diagonal para frente, diagonal para frente, diagonal para frente, aí é o lado que o cara dorme que não encaixa. É foda, não é? Simplesmente porque você não respeitou a diagonal para trás, cara. Simples assim. Às vezes por não saber, ou às vezes por não se atentar, você vem ali conversando e tal, e vai. Quando você vê, você cortou do meio pra cá, tudo em diagonal pra frente. E aí é o lado que não vai encaixar. Entendeu? Então, chegou no meio, tá? No meio eu cortei reto, assim, não tá nem diagonal pra lado nenhum. O que eu vou me atentar agora? Eu vou respeitar a parede. Isso, se eu tava aqui, ó, com a ponta do meu dedo direcionado para cá na diagonal para trás, quando chegar aqui, só vou fazer isso. Eu vou inverter a posição do meu dedo para lá. E aí eu já estou diagonal para trás de novo. Ó. Eu não preciso vir lá no começo, vindo para cá, não. Eu posso continuar do mesmo jeito. Com a mesma mecha guia. Só que aí, uma vez que chegou no meio aqui, ó, eu só vou fazer isso. É como se eu só direcionasse. Eu vou pegar ela aqui e virar diagonal para trás. Então ela vai ficar, ó, parede, diagonal para trás. Se eu continuar diagonal para trás que eu vim de lá, chegar no meio ela vira diagonal para frente. E é onde o cabelo depois não para.
Tá? Porque se você respeitar essas angulações, olha só, não fiz encaixe nenhum ainda. Ó, o caimento natural do cabelo dele, olha o que acontece. Já fica sozinho. O encaixe fica perfeito. Ele vai tomar um banhozão lá e vai fazer isso. Pô, meu cabelo tá legal pra caramba, porque tá encaixado. Você respeitou as angulações, você respeitou a parede, você não fez diagonal pra frente do outro lado. Porque se eu fazer isso, esse cabelo vai ficar assim, ó, até pra lá. Ó. E aí esse lado aqui vai ficar assim, ó. Não vai parar. Então fiz até o final. Vou continuar aqui agora. Lembra que eu não fiz o V do outro lado? Agora o que eu faço aqui? Ó? Eu vou pentear tudo de novo pra cá. E aí eu vou separar o outro lado. Ó. Vou separar o outro lado para mim não precisar ficar com presilha, prendendo para lá e para cá. Eu jogo para lá o outro lado. É como se eu tivesse feito o Vzinho, tá? Ó, só de eu fazer isso aqui, olha o que acontece, ó. Ó. Já divide, é o caimento do cabelo dele, não é eu que determinei que tem que ser aqui. Entende? É o próprio caimento do cabelo dele, ó. Onde o pente pega, ó, é onde vai determinar a minha divisão, ó. Uma vez que agora eu tenho a divisão do outro lado, eu vou continuar aqui, ó. O que eu vou fazer? Precisa virar ainda. Aqui dá uma claridade ruim ali da porta. Ó, vou pegar, tá? Ó, diagonal para trás. Dá pra ver aí. Se vocês não se sentir confortável em segurar assim, não tem nada de errado você segurar assim, tá? Ó, não muda nada. Desde que você respeite a parede, tá? E a diagonal para trás, que não seja diagonal para frente. Ó, você pode cortar a mesma coisa. Não tem problema nenhum. Você fala, mas eu não consigo pegar assim. Pega assim, ó, não tem problema. Ó. Mesma coisa. Tá? Vou tentar virar aqui por causa da luz ali, tá? Se tiver dúvida, pergunta. Se quiser chegar aqui próximo, tá? Vou tentar fazer esse lado aqui então, para adiantar um pouquinho. É o mesmo conceito que eu usei ali do outro lado. Eu vou fazer esse lado aqui. O único cuidado que tem que ter é para não deixar que aqui vire diagonal para frente. Porque você não vai conseguir fazer um penteado legal depois, tá? Alguma dúvida sobre a divisão? Ou seja, eu fiz essas arestas. O topo está reservado. Vamos olhar um pouquinho mais. O Gu está deixando assim uma franja maior, então não vou tirar muito do cabelo aqui dele na frente, tá? Que eu vou usar aqui? Muitas pessoas tiram uma mecha aqui no meio, né, para fazer a mecha guia. Não sei se vocês já ouviram essa técnica ou não. Né? Às vezes o cara pega lá e fala, eu pego aqui no começo da sobrancelha aqui, no começo da outra sobrancelha e tal. De repente o cara pode tirar a sobrancelha dele. Tem uns que a sobrancelha é emendada, não tem começo, não tem fim, né? Mas enfim, pensando lá naquilo que ele me entrega, eu uso ao meu favor. Não é diferente aqui na mecha guia que eu vou tirar aqui em cima também. Uma vez que eu encostei o meu pente aqui, tá? Ó, aqui não encosta, aqui não encosta, tá? Onde o pente encosta é a minha posição. Para mim fazer aqui o meio, eu vou usar a mesma coisa. Eu vou usar a naturalidade do cabelo dele a meu favor. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou encostar o meu pente no meio da testa dele, ó. Eu vou virar aqui, dá para vocês entenderem. Aonde o pente encosta é reto, é plano. Tá, ó, é reto. Dá pra ver aqui? Yeah. Ó. Acho que dá pra ver no vídeo aí, né? Aonde o pente não encosta é curva. Como que eu vou definir agora a minha mecha guia? Simplesmente da mesma forma que eu fiz ali, tá? Eu achei essa posição, eu trouxe o pente reto. Reto pra cá, ó. Eu não escolhi esse ângulo pra vir aqui, não. É o pente que me deu ele, ó. É a curvatura da cabeça dele que me deu esse ângulo aqui, ó. A mesma coisa eu vou usar aqui agora. Eu encostei aqui, eu simplesmente vou pentear o cabelo dele para trás, ó. Olha só, onde o pente pega só, ó. Aqui não pega, onde eu consigo pôr a tesoura aqui, ó, é que não tá pegando, ó. Acho que assim dá para ver melhor, ó. Tá vendo, ó? Até onde a tesoura entra é curva.